Olá a todos, como é que vocês estão? Eu novamente, Helder de Araújo, seu canal Luz no Fim do Túnel, hoje 11 de setembro de 2024. Há uma onda de calor, um alerta vermelho aqui em São Paulo. Hoje, céu limpo aí com poucas nuvens, por volta agora de 27 graus, mas durante o dia fez bastante calor. Porém, está previsto aí uma frente fria chegando aí no dia, na sexta-feira. Espera-se que chova em São Paulo, né? Para a gente sair desse ar seco e o olho seco também, né? Mas vamos em frente. Acredito que nós vamos superar, passamos por frio, agora por calor, e vamos em frente. E parece que o Trump levou um banho da Kamala, né? Bom, vamos então analisar um pouquinho aí quem ganhou o debate entre Kamala e Trump. Veja, dos bastidores emergem as preferências aí de artistas e cantores muito conhecidos nos Estados Unidos, né? O entretenimento e a cultura de Hollywood dominam o coração e a mente do americano, né? E boa parte da humanidade, né? Quem é que não gosta de filmes, de séries, né? De Netflix, enfim. A Taylor Swift, cantora, tem 284 milhões de seguidores no Instagram. A preferência política aí da cantora pode ser decisiva nas eleições de 5 de novembro, onde Kamala e Trump se encontram lá, provavelmente em empate técnico, né? Vejam só, Taylor Swift tem 34 anos, ela veio da Pensilvânia, treinada aí nas canções rurais da terra do country, em Nashville, no Tennessee, né? Que é um feudo republicano. Veja, então assim, ela tem sido muito assediada aí pela mídia Frankenstein, né? A mídia sensacionalista dos Estados Unidos. A mídia oficial, a mídia mainstream, né? A mídia diz que a Taylor ficou com o jogador de futebol Travis Kelce, do Kansas City Chiefs. Veja, a cantora já teve que interromper 3 apresentações em Viena, na Áustria, né? Sob ameaças de ataques, né? A cantora mais famosa do mundo atualmente, com uma fortuna aí em torno de 1,1 bilhão de dólares, que segundo se diz tem um QI altíssimo, né, acima de 160, muito inteligente, ela tem evitado confessar a sua preferência por Kamala, que alguns dizem, né, mas não sabemos com certeza. Né. A plutocracia que domina os Estados Unidos, veja, nos Estados Unidos somente é respeitado quem é rico, né, quem é muito rico é mais respeitado. Né. Veja, a Taylor já teve um problema aí com o George Soros, com o grupo Carlyle, né, por comprarem os direitos de um de seus sucessos antigos. Né. Segundo o portal britânico Daily Mail, a Taylor Swift optou por se dizer neutra para evitar a grita do fanático grupo trumpista, que é tão fanático até quanto a legião camalista. Né? Veja, a neutralidade convém a Taylor Swift para não aborrecer metade de seus seguidores. Né? Nos Estados Unidos tudo é dividido, né? Que são pró-Trump lá. Né? Bom, e o debate marqueteiro de ontem entre Trump e Kamala? Veja, o Trump debateu com um Biden ausente. Parece que ele não via a verdadeira concorrente à sua frente. Parece que ele sequer olhava para a Kamala. Né? Bom, e o Trump aproveitou para dizer que os imigrantes dos Estados Unidos tomem cuidado com seus cães e gatos, porque os imigrantes podem roubá-los para comê-los. Né? Essa é a ideia. Né? Ora, os Estados Unidos são uma nação formada por imigrantes. Né? E se for assim, como quer Donald Trump, não haverá mais nenhum gato, nenhum cachorro pelas ruas dos Estados Unidos, né? E mesmo que está dentro da sua casa, o imigrante pode invadir a sua casa para comer o seu gato, né? Então, realmente ele tem uma. Esse é o tipo de política que ele está propondo, né? Dizendo que o imigrante é um verdadeiro monstro e tudo mais. Bom, a Kamala se apresentou, por sua vez, com muita simpatia, com muita empatia, né? Falando fácil, alegre, otimista, chamou o Trump de machista, né? Aparentemente ela venceu aí o showmício americano sem muito esforço, né? Bom, por falar em Estados Unidos, vamos usar aqui alguns artigos aí do Berletic, vou trazer aqui ao nosso canal. Veja, os Estados Unidos declararam abertamente que vão procurar manter o seu monopólio plutocrático, né, sobre a formação da ordem internacional, né, que já está desde a Guerra Fria, né? Quando a América do Norte e os Estados Unidos saiu da Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial, como a única superpotência, sobretudo,
Após a Guerra Fria, com a queda da União Soviética, ele sai como a única superpotência do mundo. É verdade? Isso é uma política gasta, hein? Agora em 2024. Será que é verdade que eles ainda são a única superpotência do mundo? Para todos os efeitos midiáticos, ainda é, né? O New York Times, veja, em um artigo de 1992 chamado US, o plano estratégico exige garantir que não haja desenvolvimento de rivais. Esse era o nome do artigo, né? Em 1992, eles tinham acabado de derrubar a União Soviética, né? Então, o artigo aí observou que o Pentágono tenta criar um mundo dominado por uma superpotência cuja posição é mantida através de poder militar e de ameaças constantes a qualquer nação ou grupo de nações que ousem desafiar a agressividade americana. Essa política preparou o cenário aí para 2 décadas de guerras de agressão dos Estados Unidos, interferência política, mudanças de regime forçadas, terrorismo patrocinado pelos Estados Unidos, sanções econômicas, um confronto crescente, né, entre os Estados Unidos e uma Rússia emergente, isso já no século XXI, bem como um confronto constante com uma China em ascensão. Bom, tudo isso segue agora cada vez mais intensamente. Emergindo da Guerra Fria como a única superpotência, os Estados Unidos manipularam cuidadosamente a percepção pública através de conflitos bem escolhidos, né? Ele escolhe as guerras que ele quer travar, mostrando a sua supremacia militar através de sua mídia aí escravizada e muito bem paga, né? Embora os Estados Unidos ainda hoje citem as suas guerras com o Iraque em 1990 e 2003 e a derrubada do governo líbio em 2011 como provas incontestáveis de sua maravilhosa supremacia militar. Será que é verdade? Veja, na verdade, ambas as nações eram fracas, né, do ponto de vista militar. E os Estados Unidos só agrediram e roubaram o petróleo destes países justamente por serem riquíssimos em petróleo e militarmente fracos, né? Veja, a fachada de Rambo está desmoronando. A primazia americana enfrenta agora vários desafios. A noção de que uma única nação, que representa uma fração da população do mundo, pode ou deve manter uma superioridade sobre o resto do planeta, vai se tornar uma noção ilusória, já está se tornando insustentável essa noção, essa visão de mundo. Veja, o poder militar e econômico dos Estados Unidos já começou a diminuir. E, ao mesmo tempo, o poder militar e econômico da China e também da Rússia e alguns outros países vem crescendo rapidamente. Os Estados Unidos se caracterizam pela busca desenfreada de riqueza e poder, é de sua natureza isso. Muitas vezes à custa de seus próprios cidadãos. Eu falei ontem sobre a crise interna, né? Ou mais comumente através do prejuízo que ele leva, que ele traz a outras nações, como o poder parasitário e belicoso grudado na tua jugular, né? Esse processo de pilhagem e dependência de hospedeiros acelera o colapso do poder econômico e militar dos Estados Unidos. E o centro revelador da fraqueza e degradação militar dos Estados Unidos chama-se Ucrânia. A guerra por procuração de Washington na Ucrânia revelou ao mundo uma fraqueza fundamental. As armas dos Estados Unidos revelaram-se insuficientes contra um adversário semelhante, com capacidades de defesa que se igualam, e em alguns aspectos até mesmo supera os Estados Unidos. Quem? A Rússia. Os caros projéteis de artilharia, foguetes e mísseis norte-americanos, guiados com precisão, foram construídos em menor número do que os seus equivalentes convencionais. Supostamente porque eles podiam alcançar com apenas um tiro o que vários convencionais conseguiam, né? Veja, a ideia então é que com um único tiro, com um único projeto de artilharia, por exemplo, o Excalibur de 155 milímetros, fabricado nos Estados Unidos, guiado por GPS, por exemplo, é reivindicado pela Raytheon para alcançar o que de outra forma exigiria 10 projéteis de artilharia convencionais. Então eles preferem criar assim uma arma magnífica que vai valer por 10 projéteis convencionais. Bom, esse mito aí da qualidade extrema em detrimento da quantidade, veja, isso aí ficou muito patente no campo de batalha na Ucrânia.
Veja, a Rússia, ela não só é capaz de produzir muitas armas convencionais, muito mais do que os Estados Unidos e também os seus vassalos europeus, como também ela é capaz de produzir muito mais armas de alta tecnologia guiadas com precisão, incluindo seus próprios projéteis de artilharia guiados com precisão, por exemplo, o Krasnopol, que é guiado por laser, sistemas de artilharia de lançamento múltiplo guiados com precisão, por exemplo, o Tornado S, bem como maiores quantidades de mísseis balísticos e de cruzeiro, por exemplo, o Iskander, o Calibre e o KH-101. Veja, noutras áreas, a Rússia possui capacidades que os Estados Unidos não possuem. A Rússia possui dois tipos de mísseis hipersônicos: o míssil balístico hipersônico Kinzhal e o míssil de cruzeiro hipersônico, o Zircon. Já fiz vários vídeos sobre esses temas, hein? A Rússia também possui capacidades de mísseis aéreos e de defesa, bem como capacidades de guerra eletrônica que os Estados Unidos já não conseguem igualar, nem em qualidade nem em quantidade. Então vejam, se os Estados Unidos não conseguirem igualar e exceder a produção industrial e militar da Rússia e perderem a guerra da Ucrânia, como é que vai se desenvolver o plano dos Estados Unidos para cercar e conter a China? Por exemplo, lá nas próprias costas da China, no Mar da China, como eu disse, eles gostam de grudar nas suas costas como carrapatos, né? Os militares dos Estados Unidos temem que um confronto maior com a China deixe os Estados Unidos enfraquecidos. Quer dizer, na verdade, eles sabem disso, né? Um artigo recente no Defense One, que é uma revista militar, intitulado, olha o título: A Força Aérea quer construir mais bases ao redor do Pacífico, mas precisa protegê-los. Esse é o nome do artigo. O artigo afirma que os sistemas de defesa aérea e antimísseis dos Estados Unidos são muito caros e são pouco numerosos para defender a grande quantidade de bases militares dos Estados Unidos na Ásia. A escassez de sistemas de defesa aérea e antimísseis dos Estados Unidos, particularmente do sistema de mísseis Patriot, começou antes dos Estados Unidos começarem a enviar seus sistemas para a Ucrânia. Escassez de sistemas de defesa. Hein? A produção industrial militar dos Estados Unidos parece incapaz de acompanhar os problemas no Mar Vermelho, hein? Aí no conflito com Ansar Allah, no Iêmen. Então, veja só, vamos analisar um pouco essa questão. Veja, existem preocupações aí semelhantes em relação ao número de aeronaves militares, navios de guerra e mísseis dos Estados Unidos, dos quais ele dependerá se ele entrar num conflito potencial real com a China na Ásia-Pacífico. Compreendendo a grande e crescente disparidade entre as ambições dos Estados Unidos relativamente a manter a hegemonia, a primazia global, e os seus atuais meios militares para alcançar e manter esta primazia global, Washington e os fabricantes de armas baseados nos Estados Unidos estão procurando agora uma nova filosofia de concepção e produção para produzir uma nova geração de munições mais baratas e mais numerosas. Ou seja, eles vão fazer o que o russo já está fazendo há vários anos, né? Na vanguarda desse esforço estão os fabricantes de armas startup, incluindo aí Ares e Anduril, né, que são fabricantes. Ambas as empresas, a Ares e a Anduril, acreditam que os Estados Unidos são capazes de inovar mais do que a China, veja bem, com base na noção arraigada, né, de que os Estados Unidos são, de qualquer forma, em qualquer situação, inerentemente mais inteligentes, mais inovadores, mais criativos, mais espertos, mais amados por Deus, mais motivados, etc., etc., do que a China, ou do que o Brasil, do que qualquer um, né? The War Zone, veja só, parece engraçado, né? The War Zone, uma revista militar, em um artigo intitulado Novo voo conceitual de míssil de cruzeiro barato testado por startup apoiada pelo Vale do Silício. Olha mais o nome do artigo, hein? Olha os nomes dos artigos hoje em dia, parece assim meme de internet, né? Explica aí como que a Ares tenta aumentar o arsenal da América, que é baseado em mísseis caros de longo alcance, mas que são poucos, né? Substituí-lo aí por mísseis menores, mais baratos e muito numerosos, né? Quer dizer, eles querem imitar a Rússia agora. Os mísseis mais pequenos e mais baratos
serão menos capazes do que os seus homólogos aí, que são muito mais caros e poucos, né? Incluindo o míssil de cruzeiro Tomahawk, da Raytheon, e o Joint Air-to-Surface Standoff Missile, da Lockheed Martin. No entanto, destinam-se a ser produzidos em grandes quantidades. Os mísseis mais baratos construídos pela Ares serão usados para alvos de menor prioridade, né? Enquanto seus homólogos mais capazes, mas menos numerosos, serão usados para alvos críticos, né? Por exemplo, um é para acertar no banheiro do soldado, o outro é para acertar no Kremlin, é isso? A Ares diz que sua meta é gastar $300 mil para um míssil. Bom, então, se isso é barato, acho que é eu que sou pobre, né? Não é possível, né? Os mísseis Ares ainda estão longe do campo de batalha. Quanto ao preço, $300 mil cada. Veja, parece que não tem nada de muito revolucionário, ou de muito inteligente, ou de mais esperto do que o irmão mais esperto do Sherlock Holmes. Veja, se eles vão superar a produção industrial militar da Rússia, gastando $300 mil em cada míssil, haja impressão de dólar lá no Fed, hein? Isso para não falar da China, né? Por quê? Vejam, a Rússia produz excelentes mísseis de alto nível por um preço inferior a $300 mil cada um. Veja, eu estou falando de míssil de grande poder, hein? A Defense Express, em um artigo de 2022 intitulado Qual é o preço real dos mais caros mísseis russos calibre KH-101 e Iskander? Veja, colocaria o custo de um míssil de cruzeiro calibre entre os $300 mil e o $1 milhão. Veja, e que são muito mais baratos do que os mísseis semelhantes rivais produzidos aqui no Ocidente, hein? Estou falando dos mais caros, né? Na mídia ocidental, espécie de pasquim do Pentágono, né? Sempre guloso, né, de mais verbas do governo, afirmava-se em 2022 que os arsenais de mísseis russos estavam esgotados, eles diziam, né, em 2022. Agora já se admite que a Rússia dispara mais de 4 mil mísseis contra alvos em toda a Ucrânia todo ano. Isso revela que a produção de mísseis russos é muito barata e muito numerosa. Daí que a Ares acha que $300 mil é barato, né? E vão fazer muitos desses. Bom, é ver para crer, né? Além disso, a Rússia e a China são capazes de aumentar os seus arsenais existentes e também com munições mais baratas e simples do que o Ocidente. Veja, a implantação pela Rússia de sua bomba planadora da série FAB, equipada com o sistema UMPK, é um exemplo disso daí. Olha, as bombas planadoras guiadas passaram do conceito à produção em massa ao longo da operação militar especial na Ucrânia, com melhorias feitas com base em seu desempenho em combate. Fornece aí uma alternativa mais barata e mais numerosa, mas ainda muito eficaz, e as munições guiadas de precisão também de longo alcance aí. Bom, em muitos aspectos, o que a Ares está tentando fazer é uma imitação, né? Uma imitação americana. Eles que são os caras mais inteligentes do universo estão imitando, né, o russo, né? É uma imitação do que a Rússia e a China já fizeram, fazem e continuarão a fazer, né? Tal como a Ares, o fabricante de armas dos Estados Unidos, a Anduril, imaginou que sistemas mais baratos e mais numerosos podem ajudar a equilibrar as coisas. Veja, já estão admitindo que as coisas estão desequilibradas, né? À medida que a Rússia supera a produção do Ocidente, no meio do conflito na Ucrânia, e à medida que a produção de aviões de guerra, navios e mísseis da China ultrapassa a dos Estados Unidos e, naturalmente, dos seus vassalos europeus. Daí que a Anduril propõe alcançar seus objetivos através, veja só, fabricação definida por software. Nossa, parece que está no ano 3000, né? Um processo que o CEO aí da Anduril afirma ter permitido ao fabricante de veículos elétricos Tesla construir veículos melhores e mais numerosos do que os outros fabricantes de automóveis, construindo os seus veículos em torno do seu próprio software e da sua eletrônica interna calcada no software, né? A Anduril não explicou por que o BYD está superando o Tesla, né? Isso aí não explicou, né? Por que o carro chinês está superando o carro americano. Veja, o Anduril explica que essa vantagem de você fabricar o carro a partir de um software, assim, veja só, vamos entender. Ó. Os fabricantes de automóveis tradicionais, veja, as fábricas construíam os seus carros, só que muitas partes do carro eram terceirizadas para outras empresas.
incluindo, por exemplo, certos sistemas operacionais dos carros mais modernos, né, que têm sensores e componentes e sistemas eletrônicos. Muitas vezes, então, você tinha aí coleções de software, de sensores e de outros componentes terceirizados dentro do seu carro, construído aí por um grande número de empresas diferentes. Qualquer mudança no design do carro vai exigir aí trabalhar com esse grande número de empresas, fazendo modificações e melhorias complicadas, enfim. Ao incluir todos os subsistemas de um carro em um único software que é desenvolvido aí internamente e construindo o hardware em torno desse software, as mudanças podem ser feitas mais rapidamente e, como resultado, maiores quantidades de carros de maior qualidade podem ser feitas mais rapidamente. Você não vai terceirizar certos componentes, você vai inserir todas aqueles subsistemas no mesmo software. Entenderam, pessoal? É, então veja só, a Anduril imagina usar este mesmo processo para construir um grande número de drones. Eles querem aplicar isso aí na área militar, mísseis, armas, munições, ultrapassando a China, esse é o objetivo. O problema para a Anduril é que a produção definida por software, veja só, será que eles sabiam disso? Já é amplamente utilizada pela vasta e avançada base industrial da China, né? Quer dizer, mais uma coisa que eles estão imitando os chineses, né? O Anduril acha que inventou a roda, né? Mas já é coisa antiga na China. Veja. A China não só é capaz de produzir armas, munições e equipamento militar convencional em quantidades muito maiores do que os Estados Unidos, como também ela é capaz de construir sistemas avançados e rapidamente melhorados, como drones e mísseis definidos por um software único, da, do software até a produção final. Isso significa que tudo que os Estados Unidos tentam fazer, a China é capaz de fazer melhor. Essa é a realidade. Numa escala maior. E detalhe, já está fazendo. Eles só estão tentando tirar o atraso dos Estados Unidos. Né? A premissa a partir da qual a Ares e a Anduril operam, veja, é um tanto falha. Veja, ambas as empresas, tal como os círculos de interesses que cercam aí a Wall Street, Washington, né, acreditam piamente, é uma coisa hipnótica, que os Estados Unidos são superiores aos chineses. Os americanos são superiores aos chineses, né? Tem o que mais alto, são mais bonitos, são mais cheirosos. Eles têm o Rambo, eles têm o Rock, um lutador, né? Eles têm Schwarzenegger, né? Que nem era americano. Né? Eles têm o Bruce Lee, que era chinês. Bom, nas suas mentes coletivas aí, qualquer desvantagem com que os Estados Unidos se encontrem é incidental. Assim, é um engano, é uma espécie de engano. É inconcebível para eles que eles estejam sendo superados. Isso aí não pode acontecer. Não está previsto isso quando da criação do mundo. Vocês estão entendendo? O fato da Rússia e a China terem bases produtivas maiores hoje, segundo a ótica estadunidense, é uma espécie é uma espécie de fogo de palha, entendeu? É um lapso da natureza que a China e a Rússia estão crescendo, entendeu? Se os Estados Unidos quiserem expandir a sua própria base industrial, automaticamente eles ficarão no topo, altaneiros, inalcançáveis, como a águia, né, americana, né? Eles serão, basta eles quererem, basta eles pensarem nisso daí, que isso daí já vai acontecer, né? Se o acaso vai nos... Enquanto eu... Conhece aquela música? Se o acaso vai nos ajudar, né? Na realidade, as bases industriais da Rússia e da China já são maiores do que as dos Estados Unidos. Veja, existe uma série de fatores aí que nenhuma vontade política americana poderia superar no atual contexto. A China, em particular, veja, ela tem uma população 4 vezes maior que a dos Estados Unidos. Né? Bom, pode ser que isso daí também os Estados Unidos encarem como um defeito. Né? Bom, a China forma anualmente milhões a mais de pessoas nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, milhões a mais do que os Estados Unidos. Bom, e a dimensão física aí da sua base industrial, seja civil ou militar, reflete essa grandeza e essa disparidade demográfica, né? Esse é um ponto significativo aí. Mesmo que os Estados Unidos tivessem vontade política para reformar a sua base industrial militar e de defesa, eliminando aí essa indústria, ou pelo menos minimizando essa indústria privada que é totalmente orientada para o lucro, e substituindo-a por empresas estatais orientadas para um propósito específico,
Mesmo que os Estados Unidos também transformassem o seu sistema educativo para produzir uma força de trabalho qualificada, né, em vez de extrair cada centavo dos estudantes americanos, né, que vivem aí, que fazem sua faculdade através de bolsas educacionais, um pouco como o Brasil também faz, só que lá num âmbito bastante maior, né. Mesmo que os Estados Unidos tenham investido na sua infraestrutura nacional, que é um pré-requisito fundamental para expandir aí a sua base industrial, ainda enfrentariam, mesmo que eles fizessem agora tudo isso daí, em toque de caixa, ainda assim enfrentariam uma realidade em que a China já fez tudo isso daí, né, e fez assim com uma população maior do que a dos Estados Unidos e maior do que todo o G7 junto, né, e continua fazendo numa velocidade quase que hipersônica, né? A premissa de que os Estados Unidos, que representam menos de 5% da população do mundo, devem manter a primazia sobre os outros 95%, veja, isso é uma concepção errada da vida e do mundo, né? Mas nada vai demovê-los dessa ambição, né? Veja, a menos que os americanos sejam verdadeiramente, inerentemente superiores ao resto do mundo, que eles não são, né, e alcançarem aí a primazia sobre o mundo, veja, só pode ser conseguido se eles conseguirem destruir os outros 95% da população mundial, né? Que daí só vai ter eles, só vai ter os 5% deles, portanto eles vão ter a primazia, só que eles não vão ter a primazia sobre mais ninguém, né? Acho que talvez isso é que está por trás, né? Em muitos aspectos, foi isso daí que definiu gerações aí de hegemonia ocidental sobre o planeta. E veja, e é o que o Washington se propôs a fazer hoje, né? Alcançar a primazia, né? Na verdade, como ele começou a perder a primazia, ele só pensa em primazia agora, em hegemonia. Apesar disso, o resto do mundo recuperou o atraso em termos de poder econômico e militar, precisamente porque os Estados Unidos não são inerentemente superiores a outros povos, né? A hegemonia ocidental foi uma anomalia histórica bastante temporária. E é isso que o ocidental, ele não consegue aceitar isso daí, né? Tem pessoas que choram, né? Por exemplo, chapéu de alumínio, né? Não existe uma prova cabal e definitiva da superioridade do Ocidente. É duro, né, aceitar isso daí, né? Com o resto do mundo recuperando rapidamente o atraso em termos de poder econômico e militar, e com os números do seu lado, o próximo século será determinado por um mundo multipolar. Na verdade, eu acho que já da metade do século para frente já vai ser multipolar, né? Para esse mundo multipolar emergente, os fatores que lhe deram origem, um equilíbrio geopolítico de poder que é baseado na cooperação sobre conflitos, na cooperação industrial, na cooperação em termos de infraestrutura, impulsionadas aí pelo propósito compartilhado, em vez de impulsionada pela ambição desmedida de um lucro individual, né? E pelo progresso aí construído também do mundo multipolar pela educação prática e pelo trabalho árduo, em vez de uma busca cega pelo poder, né? Só fazendo um comparativo. Veja, então, assim, esse novo mundo está surgindo, e está surgindo muito forte. E se o mundo multipolar resistir às tentativas dos Estados Unidos de o dividir e destruir e continuar a investir nos princípios que lhe deram origem, nenhum tipo de super arma fabricada nos Estados Unidos poderá superar o mundo multipolar. Veja, hoje mesmo, ontem foi anunciado aí, a China vai fazer um mega investimento na África. Sabe, a África ela já está indo todinha para o lado da China, né? O último bastião do mundo multipolar vai ser a América Latina, que é o continente que está justamente mais cerceado, né? Que os Estados Unidos têm mais gana aqui de não perder a América Latina, né? Porque os recursos minerais, vegetais e biológicos, biomas aqui da América Latina é absolutamente fantástico, né? Então vamos ficar de olho. Bom, hoje então foi mais um vídeo aí dedicado aos Estados Unidos e vamos ficando por aqui. Mais um vídeo aqui do nosso canal. Verifique se você está seguindo o canal, né? Porque às vezes você achava que estava seguindo e não estava, né? Acione aí o sininho para receber os nossos vídeos. Fique a par aí dos acontecimentos. As nossas fontes são as melhores fontes da internet. Aí eu usei um artigo do Brian Berletic, também o professor mexicano o Alfredo Jalif, que também analisou a eleição lá do
Donald Trump contra a Kamala, e vamos abordar vários temas aí ao longo deste mês aí. Bom, o mês que vem teremos eleições aqui em São Paulo, né? Muito bem, pessoal, vamos em frente. Canal de livre expressão, de livre comunicação, mídia alternativa, mídia independente. Prestigie o nosso canal, siga o canal. Se quiser ajudar o canal, torne-se membro do canal, ou se quiser apenas seguir e ajudar o canal, faz aí um super sticker. Quem quiser me dar um Pix, está aí na descrição do vídeo o Pix do canal, né? Pessoal, muito obrigado aí por sua presença, por seus comentários. O nosso canal é um canal assim de análise geopolítica, análise cultural, análise de atualidades. Vamos seguindo nessa linha, né? Se você quiser maiores informações também, você pode navegar no nosso blog. Todas as matérias que eu trago para o canal são trabalhadas aí no blog. No blog tem muito mais conteúdo. Eu trago apenas uma parte dos conteúdos para o canal. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.